Produção e mixagem DJ César, o melhor DJ do mundo, segundo sua própria mãe. O nome Faraday é sempre lembrado como um dos maiores experimentadores da história da ciência. Michael Faraday nasceu aos 22 de setembro de 1791 em Londres. Seus pais, James e Margaret, tinham dois filhos, Elizabeth e Robert. E na época passavam por grandes dificuldades financeiras para proporcionar uma boa formação educacional aos filhos. Aos 13 anos, Faraday sabia ler, escrever e um pouco de matemática, e trabalhava como ajudante numa livraria para um francês chamado Riebal. Faraday lia todos os livros que lhe proporcionavam, e a sua dedicação chamou até a atenção dos clientes. Foi através da ajuda desses clientes que Faraday assistiu uma série de 4 conferências sobre um químico chamado Humphrey Davy. Faraday anotou cuidadosamente essas conferências e mandou para o conferencista, lhe pedindo um emprego na relacionada atividade científica. Aos 22 anos, se tornou assistente de Davy e participou de estudos sobre cloro, experiências de difusão sobre gases e liquefação. Também viajou para a França, Itália e Suíça e aprendeu a ver e pensar sobre os problemas científicos. Durante vários anos, Faraday apenas auxiliou Davy em seus estudos sobre química, onde adquiriu grande habilidade experimental. Essa habilidade levou a conhecer leis básicas da eletroquímica. No entanto, foram seus conhecimentos na física que o tornaram mundialmente famoso. O contato com o eletromagnetismo. Faraday não havia se dedicado à pesquisa científica até 1820, ano que em Oersted divulgou a descoberta do eletromagnetismo, uma relação entre eletricidade e magnetismo que era esperada havia muito tempo, impressionando toda a comunidade científica da época. O fenômeno observado por Oersted, o movimento da agulha de uma bússola em função da corrente elétrica que atravessava um fio próximo à bússola, apresentava propriedades de simetria desconhecidas até aquele momento, porque não se tratava de atrações e repulsões, mas sim de um efeito circular em torno do fio. E rapidamente, cientistas em várias partes do mundo se voltaram para pesquisas nesta área. Também Davy teve interesse despertado pela novidade, e foi como assistente dele que Faraday teve seu primeiro contato com o experimento sobre eletromagnetismo. Ele registrou essa experiência em seu caderno de laboratório, em maio de 1821. E existem evidências que depois ele voltou sozinho ao laboratório para novas experiências. Provavelmente, os resultados dessa iniciativa contribuíram para levar científicos da época, Alan Sopwith, a convidá-lo para escrever um artigo de revisão sobre o novo campo de pesquisa eletromagnética. Para escrever o artigo, Faraday teve que estudar grande parte do que havia sido publicado sobre eletromagnetismo. Até aquele momento, desde os estudos, repetiu os experimentos que os pesquisadores descreveram em seus artigos e buscou melhores interpretações para o mesmo. Essa atividade o levou ao correto entendimento do fenômeno relatado por Oersted, superando interpretações equivocadas com as quais tinha se apegado anteriormente. O primeiro gerador. No dia 17 de outubro, ele realizou uma experiência conseguindo introduzir a corrente elétrica pela variação de um campo magnético, que transforma energia mecânica em energia elétrica. No mundo moderno foram criados alguns geradores, exemplos como as usinas elétricas, que são a principal fonte de energia. Uma das formulações originais que ele criou foi a lei de indução eletromagnética, e que foi escrita em linguagem matemática posteriormente por James Maxwell, que deu sequência aos seus estudos sobre linhas de força, origem e conceito de campo. Faraday se aposentou no verão de 1858, cedendo à doença que o debilitara, comprometendo principalmente sua memória. Deixando os cômodos que ocupou durante tantas décadas próximo do laboratório, foi morar em uma casa ofertada gratuitamente pela Rainha Vitória, em retribuição pelos serviços que prestou ao bem-estar público. Morreu em 25 de agosto de 1867, em Hampton Court Green, e foi enterrado no cemitério Highgate, em Londres.
Como diz a lei de Faraday, quando se tem um ímã alternado girando ao redor de uma bobina ou duas, podemos gerar campo elétrico, uma corrente elétrica, alternando o campo magnético. Vemos aqui que ao Deleon girar o eixo com o ímã, as luzes se acendem. Mas como isso funciona? Vamos ver por dentro do motor. Como vemos aqui, temos um ímã de polos alternados. Não sei se vai dar para pegar a cor aí. Aqui é sul e essa outra metade é norte. Quando ele gira esse ímã, alterna os elétrons, faz com que os elétrons se movimentem dentro do fio da bobina, gerando uma corrente elétrica. Só treino? Então você vai experimentar o nome Faraday. Lembra da Daiane da sala? Pronto. Quando você vai experimentar o nome Faraday, é sempre lembrado como Faraday! Então vamos falar Faraday. Então. Vamos falar Faraday. Faraday. Não, vou lembrar Faraday. Eu vou lembrar. Vai, tenta de novo. É que você não pode ler, entendeu? Se você vê o Y. Tem aqui não. É que você já também você copiou com Y. Sabe aqui embaixo? Essa aqui embaixo? Ah, tá. Tá bom. Tem quantos gays? Tem muitos clientes aí? Ri bastante, que hora chegar. Aí. Vai de boa. Ai, meu Deus, eu vou por inteiro. As partes que dá pra cortar daquele outro lado já foi, dá pra cortar também. Dá pra cortar? Tá, Tem boa. só juntar. Então você vai fazer essa Eu parte. faço, a edição vai ser comigo. Tá. Não, se Não, você... tenta, Vai assim, ó. faz de novo. Sério? Vai. Professora, eu te odeio, professora. Joga um bom pique no meio aqui. Vai, peraí. Não, ficou? Vai, Ana. Concentra. Desliga a luz. Não, abaixa. Pode baixar. Não, mas não vai Tipo, não é você É. até pra... Tem água. Aê! Finalmente! Meu Deus do céu! Ai, eu consegui. Eu acho que a hora que o problema era eu. No mundo moderno foram criados... No mundo moderno foram criados alguns geradores. Exemplo, como as usinas elétricas, que são a principal fonte de energia. Uma das formulações... Faraday se aposentou no verão de 1858, cedendo à doença que o debilitara, comprometendo principalmente sua memória, deixando os... Não. Destacados.
bolas. Reduzindo. Assim. Vamos acabar com o meu caderno, vamos.